ao que vem ao seu reino louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido? Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos agora neste momento a graça do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos capazes não só de ouvir a palavra do Senhor, mas compreendê-la, para que assim tenhamos a graça de viver no nosso cotidiano. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com esta solenidade de hoje, encerramos o ano litúrgico, e já no próximo domingo, iniciamos um novo ano litúrgico, com a preparação para o Natal, já celebrando o primeiro domingo do Advento. E quis a Santa Igreja que nós coroássemos o caminho feito durante o ano litúrgico, celebrando Jesus como o nosso Rei. Mas muitas vezes a concepção que nós temos na cabeça de rei é aquela concepção que nos traz a política, de um rei poderoso, de um rei em grandes palácios, de um rei que tem muita dominação, de um rei que tem tantos súditos que estão lhe servindo, que está lá com o seu cetro de ouro na mão. E agora vem o Evangelho de hoje, nos mostrando que o reinado de Jesus é diferente. Logo, Jesus se torna um rei diferente desta perspectiva do reinado político. E vai ser dentro desta perspectiva que iremos compreender
o evangelho de hoje. Então, já há 3 domingos, nós estamos encerrando a caminhada com o evangelista Lucas, porque neste ano litúrgico, nos evangelhos do domingo, foi o evangelista Lucas que nos ajudou a fazer este itinerário com Cristo. E hoje nós encerramos com o relato do evangelho de Lucas, capítulo 23, e neste capítulo 23, encontramos o episódio, o acontecimento da crucifixão de Jesus. Então, depois em casa, vocês podem retomar o texto, lendo todo o capítulo 23 do evangelista Lucas, porque compensa, gente. É um conteúdo de fé maravilhoso, que a gente se apaixona, e quando compreendemos o que a palavra está nos dizendo, é muito mais gostoso ler a Escritura. Então, o início do capítulo 23 vai nos dizer que Jesus foi crucificado no Gólgota, ou chamado também o Monte Calvo, ou Monte da Caveira. E junto com Jesus crucificado, foram colocados 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a partir do momento que Jesus foi crucificado, a primeira fala dele não foi de espraguejar os seus algozes, aqueles que o crucificaram. A primeira fala de Jesus não foi de brigar com o Pai, de dizer de todo o sofrimento dele, não. A primeira fala de Jesus pregado na cruz foi esta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira atitude de Jesus crucificado foi uma atitude de misericórdia, de pedir ao Pai que perdoasse todas aquelas pessoas que o colocaram na cruz, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E aí de repente você lê os evangelhos e fala: padre, claro que os judeus sabiam o que eles estavam fazendo, os evangelhos nos deixam muito claro. Padre, sabemos o que as autoridades políticas do Império Romano faziam com Jesus, os textos são evidentes. Mas por que Jesus fala isso ao Pai, pedindo ao Pai que perdoasse os seus algozes? Porque aqui entra a ignorância que separava aquele povo de Deus, e diante desta ignorância, aquilo que eles fizeram irá pesar menos sobre eles, porque não compreendiam de fato o que estavam fazendo. E o caminho do perdão pressupõe um caminho de conversão. Então, o pedido que Jesus faz na cruz ao Pai é pela conversão daqueles que não acreditaram na palavra dele, daqueles que não quiseram receber a salvação dele, e ao mesmo tempo a abertura que Cristo dá na cruz a estes que já poderiam estar perdidos com a sentença dada por terem cometido este grande crime contra o Filho de Deus. Então, minha gente, olha a que ponto chega o amor de Deus para conosco, de nos aliviar diante de um crime tão enfadonho que foi esse, porque acredita na nossa conversão, na nossa mudança de vida e na abertura do nosso coração, que pode nos propor um caminho de arrependimento nesta vida, para que alcancemos a salvação que somente Jesus pode nos dar. E por que o padre está explicando o início do capítulo 23? Porque ele não está aí no texto de hoje, certo? Então é importante estes elementos, porque agora nós vamos para o texto do evangelho de hoje, e
este contexto vai nos ajudar melhor na compreensão do que o Evangelho de hoje nos trouxe. Então eu quero te convidar a retomar aí o seu folheto, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 35. Vamos tomar o primeiro versículo. Pegue aí no seu folheto. Vamos ler juntos o versículo 35? Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Paremos aqui. Então, logo após o pedido de perdão que Jesus faz ao Pai, por aqueles que o crucificaram, nós vamos encontrar 3 grupos que vão zombar de Jesus, que vão caçoar de Jesus durante esse trecho do Evangelho. E o primeiro grupo já nos apresentou o texto, os chefes. Quem eram estes chefes? Os chefes da religião, as lideranças, os líderes judeus. E eles olhavam para Jesus sofrendo, pregado numa cruz, e zombavam dele. O que significa zombar de uma pessoa? Significa desprezar, significa não levar em consideração o sofrimento dela, em desconsiderá-la. Então era essa a atitude dos chefes religiosos daquela época. E eles começam a sua provocação a Jesus, falando quem Jesus é e o que Jesus pode fazer. Porque nos disse o texto: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Então, nesse trecho do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar alguns títulos importantes de Jesus. E aqui nós já encontramos 2 títulos: Cristo e o escolhido. Então a palavra Cristo significa ungido. E aí nós poderíamos retomar a primeira leitura, que nos fala da unção real de Davi, que se torna o rei de Israel. E agora, quando Cristo é chamado também, ou ungido, pressupõe a unção que ele recebe para se tornar o rei do universo. Só que o reinado de Cristo será um reinado diferente. Por isso que o primeiro título que é evocado aqui agora é o título de Cristo, que significa ungido, e foi ungido pelo Pai para se tornar rei. E dentro desta missão, ele, o Cristo ungido, é o escolhido, é o eleito. Por isso veio o segundo título, o escolhido. E aqui nós poderíamos voltar lá no relato do batismo. Quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, o céu se abriu, veio uma pomba e do céu saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, muito amado, o escolhido, no qual eu coloco toda a minha afeição. Então aqui nós já encontramos 2 títulos dados a Jesus. Mas diante desta realidade, vem a tentação. E qual é esta tentação? De provocar a Jesus para que ele não se entregasse na cruz. Porque a partir do momento que os seus zombadores diziam: você não salvou tantas pessoas, por que você não salva
a si mesmo. Então vinha a provocação para que ele, no alto da cruz, desistisse de entregar a sua vida por amor a cada um de nós. E aqui voltamos ao primeiro domingo da Quaresma, quando Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado. E sempre o diabo fazia uma provocação, colocava uma tentação para Jesus e dizia: mas você não é o Filho de Deus? Você não é o escolhido? Você não é o eleito? Pula daqui, porque aí Deus vai mandar os seus anjos para te segurar. Você não é o Filho de Deus? Então transforma estas pedras em pães. Aquele mesmo diabo que tentou Jesus no deserto, volta para tentá-lo na hora da sua cruz. Mas Jesus não cede à tentação do diabo, porque ele não iria restringir a sua vida, ele não iria voltar atrás, porque a sua confiança estava no Pai, a sua fé estava no Pai, porque ele sabia que o Pai o honraria diante da entrega da vida que ele faz, diante do sangue derramado para nos salvar, e seria o Pai que daria a ele a vitória da ressurreição. E por que é importante nós entendermos isso? Porque não só Jesus é tentado pelos chefes religiosos, mas nós também somos tentados a cada dia. E muitas vezes a nossa tentação nos pede, como pediu a Jesus, não doar a vida, não sermos generosos, de não continuarmos mais a missão e o projeto que Deus tem para a nossa vida, como uma forma de nos preservar. E aprendendo com Jesus, nós devemos não mais colocar a nossa confiança em nós, mas colocar a nossa confiança no Pai, porque será Ele, aquele que nos recompensará pela entrega generosa da nossa vida, que fazemos a cada dia, por amor a Deus e por amor aos irmãos. E neste primeiro grupo, nós encontramos o símbolo da religião, que zomba de Jesus. Esses chefes eram chefes religiosos. Então, de uma religião que se perdeu, que se tornou pervertida e que não acolheu a salvação de Deus. E hoje vem para nós uma segunda provocação. Quantas religiões que nos levam a uma perversão de querer preservar a nossa vida, de querer somente aquilo que vai fazer o meu bem, de querer me enaltecer diante das recompensas que este mundo pode me oferecer, e já não me possibilita mais um caminho generoso de doar a minha vida, de ajudar os mais necessitados e de me entregar inteiramente à vontade do Senhor. Então esta perversão religiosa que acontecia na época de Jesus, acontece também no nosso tempo, e se torna uma tentação para que nós não assumamos a nossa cruz, para que nós não tomemos a decisão de nos entregar inteiramente. Porque hoje as religiões e as igrejas que mais arrebanham pessoas, não são aquelas igrejas que pregam Cristo ressuscitado, mas são aquelas igrejas que pregam cura física, que pregam prosperidade material, que pregam a resolução dos meus problemas na hora que eu mando. E aí esse modelo religioso vai se tornando também um modelo pervertido, porque ele contradiz o testemunho de Cristo, a sua vida entregue e doada no alto da cruz. Primeiro grupo. Voltemos ao texto para vermos o desfecho do relato. Agora apresenta
o texto, o segundo grupo. Vamos tomar o versículo 36, 37 e 38. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Paremos aqui. Primeiro grupo que zombou de Jesus, líderes religiosos. Segundo grupo, soldados, que representam os líderes políticos e militares. E é interessante que os soldados vão caçoar de Jesus, em primeiro lugar, para oferecer-lhe vinagre. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que é crucificada, ela morre de asfixia, ou seja, falta de ar. Porque a partir do momento que ela é pregada numa cruz, o peso do corpo tende para baixo, e a pessoa vai perdendo a resistência e a capacidade de respirar. Então, Jesus ficou pregado na cruz das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Então, aproximadamente 6 horas. E com o passar do tempo, o peso do seu corpo, o calor, o que ia acontecendo com ele? Ia perdendo a capacidade de respirar, ia faltando ar. E consequentemente a boca ia secando. E Jesus teve sede. Naquele momento, os soldados estavam bebendo vinagre, porque na época de Jesus, o vinagre era o que nós chamamos hoje de catuaba ou sangue de boi, ou seja, era uma bebida barata, porque era uma bebida de má qualidade. Então, como os soldados não tinham condições de comprar vinho bom para beber, o que eles compravam? O vinagre, que era barato. E provavelmente naquela hora da crucifixão de Jesus, os soldados estavam bebendo vinagre. Era uma bebida alcoólica que eles bebiam, barata. E esta bebida também era utilizada para matar a sede. Então, como eles viram que Jesus estava perdendo a capacidade de respirar, a sua boca estava seca, e eles percebiam que Jesus também estava com sede, depois Jesus vai dizer: tenho sede. Então, uma forma de zombar e de caçoar de Jesus, foi de pegar aquele vinagre e querer passar onde? Na boca de Jesus. E diante desta zombaria que eles faziam ao pé da cruz, eles apresentam o terceiro título de Jesus. E qual foi esse título? O título de rei. E a provocação também foi da salvação: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mais uma vez a provocação para que ele não se entregasse na cruz. E o terceiro título, que é apresentado agora, diz respeito à missão de Jesus, porque ele veio da parte do Pai para se tornar rei, e o reino que ele veio estabelecer a nós, não é o reino das coisas deste mundo, mas o reino que ele estabelece para nós, é o reino do seu Pai, é a salvação eterna, é a vida plena, é a alegria capaz de saciar o coração humano. Mas qual é a nossa dificuldade?
nós já não queremos mais um rei que se estabelece no nosso meio para nos dar o reinado do seu Pai. Mas nós queremos um Deus rei que me dê o reinado deste mundo. Aí volta a provocação que eu fiz agora. Olha, Senhor, eu vou te seguir, mas em troca o Senhor tem que me dar um carro zero do ano. Eu vou te seguir, Senhor, mas em troca o Senhor tem que me dar isso ou aquilo. E vamos querendo um rei de barganha que nos ofereça apenas as coisas deste mundo. Já não queremos mais um rei que nos ofereça as coisas do Pai. E diante desta realidade, qual foi o trono que esse rei recebeu, gente? Foi este trono. E que trono é este? A cruz. Diferente dos reinos deste mundo, dos soldados que simbolizam as forças políticas e militares, Jesus não conquistou um reinado político, de dominação, de poder, que nos sujeitam a certas escravidões em prol de uma recompensa que eu posso receber estando vinculado a este partido político, estando vinculado a este grupo de pessoas, ou estando vinculados a estas autoridades políticas. Aqui nós também devemos nos atentar, porque quantas vezes somos corrompidos pelo poder político, que nos atrai, que nos seduz para um caminho que não nos dará o reino de Deus, mas que nos dará o reino da perdição. Então aí nós olhemos, olha como que está a situação política do nosso país, olha como anda as autoridades políticas do nosso estado, e podemos trazer isso de maneira geral também, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso trabalho, porque muitas vezes eu quero me sujeitar a certos reinos e poderes, porque eles me serão úteis para me beneficiar em alguma questão, seja me dando um cargo de chefia, me dando um salário melhor, me dando um dinheiro extra que não estava previsto no orçamento, e de repente eu me subordino a estes esquemas de corrupção em troca de um benefício que eu terei no final. Mas vai nos dizer o Evangelho de João que não existe nada daquilo que está escondido que não virá sob a luz do sol. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus não se deixa levar pela provocação militar e política, que dizia para ele: salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, não continua nessa sofrência não. Jesus não se inclina diante do poder político, e hoje esse evangelho deve nos fazer uma provocação. Quando você receber uma proposta que queira te inclinar, que queira te rebaixar, em troca de alguma coisa para te comprar, lembre de Jesus na cruz, que não se inclinou diante dos poderes deste mundo. E por que o padre está dizendo isso? Porque essa palavra de Jesus é atual para nós. Porque nós somos tão suscetíveis à corrupção, ao trambique, à malandragem, que qualquer 50 reais já nos compram, que qualquer carguinho já nos pagam, que qualquer dinheiro já é capaz de roubar a minha dignidade, a minha honestidade. E hoje, olhando para Jesus, que ouviu o insulto do soldado, das autoridades daquela época, entre ser insultado e ser corrompido, Jesus preferiu ficar com o insulto. E eu quero dizer a você, meu irmão,
entre ser insultado, criticado, zombado, e entre se tornar corrupto, prefira ser zombado. Lembre de Jesus. E aí, quando chegar aquela proposta tentadora para você, que vai querer te derrubar, você lembre desse evangelho de hoje. Você lembre de Jesus pregado na cruz e diga: Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, não me permita ser corrompido. Que eu seja forte, como o Senhor foi no alto da cruz, para receber esta humilhação, esta crítica, para receber esta pessoa que está caçoando e zombando de mim. Mas não me permita, Jesus, que eu me perca neste caminho. Segundo grupo. Agora vem o terceiro grupo, que é simbolizado por um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus. Então vamos agora para o versículo 39 e 40. Vamos ler juntos esses dois versículos? Um dos malfeitores, crucificados, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? paremos aqui. Imagina, gente, a dor e o sofrimento de Jesus na cruz, o ar que lhe faltava para respirar, o sol quente, a sede que ele estava, a dor que ele sentia, e ainda ter que passar por toda essa sabatina de provocação, dos chefes religiosos, dos soldados, e agora de um dos ladrões. Disse o Evangelho que em cima, na cruz de Jesus, havia uma placa escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essas iniciais que estão aqui no letreiro da cruz de Jesus. Jesus, Rei, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E Pilatos, que foi a autoridade política do Império Romano, que condenou Jesus, ficou assim, se deleitando naquela hora, porque quando os judeus olharam para a cruz de Jesus, e viram que nela estava escrito, que esse Nazareno era o rei deles, os judeus ficaram bravos, gritando, batendo no peito, querendo rasgar a veste, dizendo: ele não é o nosso rei. E por que Pilatos escreveu isso no alto da cruz? Porque Pilatos queria vingar também dos judeus. E Pilatos mandou escrever nas 3 línguas daquela época, para que todas as pessoas que passassem tivessem o conhecimento daquilo que estava escrito. Mas olha como se dá os desígnios de Deus, mesmo diante da zombaria, do escárnio, mesmo diante da vingança que Pilatos, autoridade política, queria ter contra as autoridades religiosas, que eram os judeus, Pilatos escreve uma verdade sobre a cruz de Jesus, porque de fato ele é o nosso rei. E aí você poderia perguntar: que tipo de rei é esse? Se não é um rei político, se não é um rei na dimensão das coisas materiais, que tipo de rei é esse Jesus? Aí, na zombaria do terceiro grupo, que é um dos ladrões que foram crucificados com Jesus, nós vamos encontrar o conteúdo de fé que nos explica quem é este rei Jesus
e que tipo de reinado ele veio trazer para nós. Aí o texto é muito interessante, porque um dos malfeitores, que foi condenado junto com Jesus, disse a ele: tu não és o Cristo. Volta ao primeiro título, os 3 títulos: o Cristo, o escolhido e o rei. Então vem novamente a provocação, porque aquele soldado leu o que estava escrito no letreiro em cima da cabeça de Jesus. E aí novamente ele provoca Jesus, como os outros 2 grupos, para que ele pudesse salvar a si mesmo. E aí vem a fala do outro ladrão. Então, enquanto um estava cheio de soberba, zombando também de Jesus, o outro ladrão se torna mais humilde, provoca o seu colega crucificado a uma reflexão e possibilita a nós compreender que tipo de rei é Jesus. Então, o primeiro ladrão vai caçoar de Jesus, vai questionar Jesus, e agora vem o segundo ladrão, que vai nos ajudar a entender esse conteúdo de fé. Vamos agora para o versículo 41 e 42. Olha o que está escrito lá. Preste agora bastante atenção. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, brada igreja: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Paremos aqui. Aqui nós temos a chave de leitura para compreender o reinado de Jesus. Um ladrão, um pecador, um malfeitor que estava lá recebendo a pena pelos seus crimes, faz um pedido para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Esta fala do ladrão evoca uma oração que os judeus faziam quando eles estavam doentes, marimbundos, na hora da morte. Então, de acordo com a tradição do povo de Deus, quando uma pessoa estava prestes a morrer, lá no leito da cama, ela começava a pedir a Deus que lembrasse dela. E aqui, este malfeitor, que não era judeu, que não conhecia o Antigo Testamento, que não pertencia ao povo de Deus, evoca uma oração antiga do povo de Deus, pedindo que o próprio Deus lembrasse dele na hora do seu padecimento, da sua dor, da sua morte. Por que ele faz esta oração de humildade? Porque ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como rei. Os discípulos não estavam com Jesus porque todos tinham fugido. A multidão que tinha sido tocada por Jesus, que tinha sido alimentada por ele quando estava faminta. Quantas pessoas foram curadas no decorrer da missão de Jesus? Estava lá toda a multidão silenciosa. E no máximo que eles conseguiram fazer foi gritar na hora do processo de Jesus, dizendo: crucifica-o! E os outros que restaram, todos eles zombavam e caçoavam de Jesus. Então, diante desta situação, vai ser um ladrão, um malfeitor, um pagão, um homem que não pertencia à descendência de Israel, que reconhece Jesus como rei, que se torna humilde pedindo a Jesus que se lembrasse dele, e que tem o desejo no coração de desfrutar do reinado de Jesus.
Olha que maravilha compreender este conteúdo da Escritura. Vou repetir: um pagão, um malfeitor, um assassino, um incrédulo, um homem que não pertencia ao povo de Israel, é o primeiro a reconhecer Jesus como Rei verdadeiro, que daria a ele o seu reinado. E qual reinado, Padre? É a pergunta que está perpassando toda a nossa pregação. Que tipo de reinado é esse que Jesus veio trazer? E aí o final do Evangelho vai nos responder que tipo de reinado é esse. Volta lá do último versículo 43 e veja a resposta de Jesus. Agora nós vamos ler bem fortes este versículo 43. Acharam aí? Vamos ler juntos? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paremos aqui. O ladrão fez um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E agora vem Jesus dizendo: hoje estarás comigo, onde? No paraíso. E aqui nós voltamos lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, para compreender o reinado e a fala de Jesus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os colocou onde? No paraíso. Mas o homem e a mulher, diante da sua desobediência, permitiu com que o pecado entrasse nas suas vidas, e houve uma ruptura nesta ligação que havia entre o Criador e a criatura. E o homem e a mulher, padecendo pelo seu pecado, perderam a graça de estar onde? No paraíso. Na santidade, na vida eterna, na comunhão com o Pai. E vai ser na obra salvadora e redentora de Jesus na cruz, que nós seremos resgatados do nosso pecado, da nossa indigência, daquilo que nos distanciava do paraíso, e vai ser pelas mãos ensanguentadas de Jesus, pregadas pelos pregos na cruz, que nós seremos readmitidos à comunhão do paraíso com o Pai. E este rei é um rei que veio para nos dar o paraíso eterno. Nossa! Este rei que se tornou impotente, que foi zombado, que foi caçoado, que foi crucificado, que se tornou escárnio para todos que passavam. Este rei que ficou solitário, que ficou abandonado, este rei que foi tentado na cruz, poderia nos oferecer somente aquilo que vinha do Pai. E eu fico imaginando a cara de Pilatos vendo toda essa história acontecendo, e de não entender que existia um outro tipo de poder, que não era o poder pela via da política, como eles imaginavam, porque naquela época eles imaginavam que o único tipo de poder que poderia ser conquistado era o poder pela política. E agora vem Jesus como rei, no seu trono, que é a cruz, nos falar de um outro reinado, que somente a força dele pode nos oferecer, o paraíso do Pai. E esta obra de Jesus é uma obra atual. Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje, é agora. E eu quero dizer a cada um de vocês que estão nesta igreja: a obra redentora e salvadora de Jesus para a sua vida, para te dar o paraíso, é para hoje, é para agora.
Não queira mais ficar esperando amanhã, se der tempo, depois de amanhã, ano que vem. Não, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero agora este paraíso que somente o Senhor pode nos oferecer. E aqui na cruz de Jesus, Ele enfrentou 3 realidades: solidão, abandono e tentação. Olha as 3 realidades que Jesus enfrenta: solidão, abandono e tentação. Vamos repetir essas 3 palavras: solidão, abandono e tentação. Eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam responder em voz alta e nem se manifestar, mas pense no íntimo do seu coração. Quem aqui na igreja, além do padre, já passou por essas 3 realidades: solidão, abandono e tentação? Pense. E agora, olhando para a cruz de Jesus, apresente a Ele a sua solidão, apresente a Ele o seu abandono e apresente a Ele a sua tentação. Peça para Ele agora. E neste dia, que nós celebramos este Rei, coroado de espinhos, que recebe como trono uma cruz, e que nela derrama o seu sangue, para que hoje eu esteja no paraíso de Deus. E aí eu gostaria de encerrar a pregação com uma fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho, meditando este evangelho, vai nos fazer uma provocação e ao mesmo tempo vai nos dar uma resposta. A provocação é a seguinte: como que este ladrão, que faz agora a profissão de fé, e foi o primeiro a entrar no reino dos céus, conseguiu fazer esta experiência de Jesus na sua vida, na hora que ele estava pregado numa cruz? Porque, como eu dizia, ele era pagão, ele não era judeu, ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia o Antigo Testamento. E aí Santo Agostinho vai dizer que quando aquele ladrão olhou para Jesus, e Jesus olhou para aquele ladrão que se tornou cristão e foi salvo por Jesus naquela hora, e foi o primeiro a entrar no reino dos céus junto com Jesus, Santo Agostinho vai dizer que este olhar de Jesus com o ladrão e do ladrão com Jesus explicou tudo. Explicou tudo. E aí eu quero dizer a cada um de vocês: quando chegar a solidão, olhe para Jesus, porque Ele olha para você. Quando chegar a situação do abandono, olhe para Jesus, porque Ele olha para você. Quando chegar a hora da tentação, da corrupção e de tantas outras que batem à porta do seu coração, olhe para Jesus, porque Ele olha para você. E este olhar explica tudo. Então agora, olhando para a cruz de Jesus, peça essa graça. Queira este Rei crucificado, queira o reino que só Ele pode te oferecer, e encontre na cruz dele o bálsamo, o remédio,
o conforto para a sua solidão, para o seu abandono, para a sua tentação. E entenda que é deste trono que emana a vida eterna, que só esse rei pode te oferecer. É deste trono que emana a possibilidade do paraíso, que você não poderia entrar por conta própria, com as suas próprias forças, mas que hoje Ele te abre as portas desse paraíso, para que você possa desfrutar da graça, da misericórdia e da ressurreição do seu Pai, que o amou e que o ressuscitou. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram as pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você